Paz, queridos. Glória a Deus. Maravilhoso estarmos na presença do Senhor, termos irmãos para juntos chegar ao trono da graça, né? Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês estavam no último dia que eu ministrei aqui. Acho que tem 15 dias hoje, salvo engano. E eu devo prosseguir no mesmo caminhar que eu estava 15 dias atrás. Quem estava 15 dias atrás vai se sentir em casa. Quem não estava vai pegar o bonde andando pelo meio, tá? É um pouco difícil pegar um bonde andando, né? Tem que correr atrás, pular e tal. Mas Jesus vai te dar graça, amém? Então, meu assunto, há poucos dias atrás, foi sobre Jesus e a coroa e a cruz. Você lembra disso? Coroa e cruz. Jesus carregou os dois? Quando que ele carregou a coroa? Me ajuda aí. Quando que ele levou a coroa? Ele levou a de espinho, mas a coroa que a gente se referiu não foi a de espinho, lembra? Foi a coroa da glória, a coroa do rei. E a coroa do rei Jesus ainda não usou. Estou certo? Deu para refrescar a mente? Mas a missão dele ainda não terminou. Logo, ele vai usar a coroa, amém? Quantos desejam que Jesus retorne? E Jesus vai retornar com ou sem coroa? Com que tipo de coroa? De espinhos ou de glória? Ok, muito bom. Eis a diferença de um grupo de irmãos que acreditam que Jesus só vai arrebatar a igreja e levar para o céu. Esses não aceitam que Jesus usa coroa aqui na terra, entende? Só lá no céu. Mas o plano de Deus envolve cruz e coroa. Quem usar a cruz, quem carregar a cruz, quem cumprir a missão da cruz, com certeza Papai do céu vai dar a coroa. Mas quem não carrega a cruz, acho difícil receber a coroa. Abra sua Bíblia em Isaías 14, capítulo 14 de Isaías, verso, acredito que o 12, por aí. O Senhor diz assim, em várias passagens, nós conhecemos o Deus que exalta e que abate, diz que a Deus pertence isso, né? Ele, aquele que se humilha, diz que Deus exalta, e aquele que se exaltar, diz que o Senhor vai humilhar. Aqui em Isaías 14, verso 12, nos diz o seguinte: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então esse ser estava em alta, né? Estava reinando sobre nações. E aí a questão é, quando foi, como que ele caiu? Estava no céu e caiu. Estava governando nações e caiu. E aí diz no verso 13: e tu dizias no teu coração, esse foi o motivo da queda: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Volta de novo no verso 12, vamos ler até o 13. Agora você vai pegar só os verbos, alguns verbos que tem aí, e presta atenção comigo. Como foi que esse ser caiu? Um ser que estava no céu e um ser que comandava nações
Quer dizer, Deus tinha dado alta posição a ele, mas ele foi lançado por terra. Motivo da queda é só você olhar os verbos. Verso 12, né? Verso 13, começa o 13 e o 14. Diz que esse ser dizia no coração dele: eu subirei. O verbo subir, subirei ao céu, acima das mais altas estrelas. Exaltarei o meu trono. Exaltarei, exaltar. Subir, exaltar. No monte da congregação me assentarei, das bandas do norte, do lado do norte, assentar. Verso 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe? Só estava de olho nas coisas de engrandecimento. Subir, se exaltar. Não sei se você entende que você está se referindo aqui, mas aqui se refere à queda de Satanás, de Lúcifer, que era um anjo de luz e caiu. E motivo da queda, esse é o motivo. Queria adoração, queria se assentar num trono, ser adorado, ser semelhante ao Altíssimo. Deus é o único digno de adoração, né? Porque Ele é o Criador, Ele é o centro, e Ele é digno disso. Outro ser não é digno porque não o criou. Deus é digno porque Ele cria e sustenta. Então essa é o motivo da queda. Agora você compara esse texto com uma outra pessoa, em Efésios capítulo 4. Esse que estava tanto... eu não li, eu queria ainda ler o próximo verso 15, eu parei no 14, né? Aí diz que ele foi lançado por terra. Esse ser que queria tanto subir, ser semelhante ao Altíssimo, né? Aí no verso 15 diz assim: contudo levado serás ao inferno. Aquele ser que queria tanto se exaltar, ser semelhante a Deus, ao mais profundo do abismo. Então aquele que se exalta, olha para onde vai? Desce. Deus lança por terra. Agora você vai ver uma pessoa que se humilhou, se esvaziou. Efésios capítulo 4, verso 8. Pelo que diz: subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu. Aqui está se referindo a Cristo. Só você pegar o final do 7 vai dizer que está falando de Cristo. Ele subiu. E o que é que senão que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus, antes de subir, desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Jesus, o caminho de Jesus é inverso o daquele ser de Isaías. O ser de Isaías queria subir, e Deus lançou para o mais profundo do abismo. Jesus, que desceu, estava no céu e desceu para aqui para a terra, viveu aqui conosco, e estando aqui ainda desceu ao mais profundo do abismo. Jesus, que ele morreu, Deus o exaltou. Vira a tua folha, só mais 2 folhinhas aí, em Filipenses capítulo 2, verso 5, vai falar um conselho para mim e você, para toda a igreja. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, ele ainda
desceu mais, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí o verso 9 diz: pelo que também, porque ele se esvaziou tanto e desceu tanto, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe a trajetória que Jesus fez? Sendo Deus, se esvaziou e veio ser homem, e sendo homem se humilhou e morreu uma morte de cruz, de condenado, de rejeitado, não é? Se fez maldição por nós. Então aí Deus o exaltou, ele e colocou lá em cima. Essa é a jornada de Cristo. Foi essa as pisadas dele. E diz que é para a gente ter o mesmo sentimento. É esta mesma jornada da igreja. Se a igreja se deixar levar por outro caminho, não está seguindo as pisadas de Jesus, né? Então Jesus tem direito à coroa, mas tem tempo para tudo debaixo do céu. A igreja também vai ter uma coroa um dia, mas tem tempo para tudo debaixo do céu. Primeiro ela tem que aprender a usar a cruz. Primeiro ela tem que aprender a cumprir a primeira etapa da vinda de Cristo aqui, que ele cumpriu, da humildade, de se esvaziar, de se humilhar, para depois Deus confiar a ela a coroa. E aí é onde entra a grande tentação, a tentação de receber a coroa antes da cruz, porque tem quem ofereça. É só você lembrar a tentação de Jesus. Qual foi a tentação de Jesus descrita na Bíblia? Que Jesus foi para o deserto. Abre lá, Lucas. Tem Mateus, mas vou ler com você em Lucas, capítulo 4. Aqui conta a história da tentação, não vou ler toda, vou só ler uma partezinha com você, no verso 6. O diabo chegou para Jesus e disse assim, ó: dar-te-ei a ti todo este poder. Aliás, pega do 5. O diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Reino é coroa, é governo, tá? O diabo levou a Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos deste mundo. E disse para Jesus assim: eu te darei todo este poder e sua glória. Qual poder e glória? Dos reinos do mundo, ou seja, da coroa. Te darei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Então a quem está? Está nas mãos de quem? Os reinos deste mundo. A mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Tá? Portanto, se você me adorar, tudo será teu. Jesus tinha no plano de Deus, tem coroa para Jesus? Tem. Tem reino para Jesus? Tem o governo para Jesus governar. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o Messias, o grande rei de Israel, o libertador. Por entanto tem o tempo para. E muito se perde no tempo. Toda vez que o ser humano se perde no tempo, ele é atropelado. Ele nem percebe a hora que ele é atropelado, né? Deus fala conosco, mas tem o tempo de Deus. Precisamos entender o tempo de Deus, a hora de Deus. Não apenas que Deus mandou fazer e você sai atropelando. Eu lembro que Deus falou com Josué assim: daqui a 3 dias você atravessa esse Jordão com esse povo. E ele tinha uma nação atrás dele. Dizem que tinha mais de 2 milhões de judeus atrás dele ali. Velho, crianças, doentes, por aí vai.
E o Jordão estava na época mais cheia, que o rio estava transbordando. Como que ele ia atravessar aquele rio com velhos, crianças? Mas Deus disse para ele: daqui a 3 dias você atravessa o Jordão. E Deus falou como? Você vai mandar os sacerdotes pegar a arca e ir à frente 2.000 côvados. O povo fica olhando o sacerdote primeiro. Aí quando o sacerdote pisar o pé, isso está no livro de Josué, logo no início, capítulo 3, 4, 5. Quando o sacerdote pisar os pés no Jordão, o que vai acontecer com o rio? Ele vai parar. Deus vai colocar uma barragem ali e a água vai ficar subindo. E o restante do rio seca. Quando você bota uma barreira no rio, ele começa a acumular água e para frente seca. E aí o povo passa a pé enxuto. Foi isso que aconteceu. Mas Deus disse assim, deu a estratégia para ele, o que ia fazer. Daqui a 3 dias, o sacerdote pega a arca e vai à frente, 2.000 côvados. E aí só então, depois que o sacerdote ir 2.000 passos à frente, é que você e o povo vai. E fizeram como Deus mandou e deu certinho. Agora imagine se Josué atropela o tempo. Deus falou quanto tempo? 3 dias. Se ele vai no mesmo dia, Deus não prometeu nada no mesmo dia, tá? E se não espera os sacerdotes irem? Deus não prometeu parar rio sem sacerdote, tá? Então Deus fala, mas Deus tem tempo para cada coisa que Ele fala. Você precisa entender a vontade de Deus e o tempo de Deus. E é isso que a igreja precisa entender nos nossos dias. Se referindo à política, é disso que eu estou conversando aqui. Estou conversando depois que passou a política. Não, eu estava conversando antes. 15 dias atrás não tinha tido política ainda. A igreja tem sido seduzida a governar antes do tempo. Isso é usar a coroa antes da cruz. Os crentes devem aprender que nós estamos no tempo da cruz. O da coroa é depois que o rei chegar com a coroa dele, aí vai ter coroa para a gente. Enquanto Jesus não usar a coroa dele aqui, por que nós podemos usar? Quem prometeu coroa para a gente antes de Cristo? Jesus é as primícias. Então a igreja tem sido seduzida aqui no Brasil, infelizmente. Preste atenção. As coisas, os movimentos, quando chega no Brasil, já rodou pelo mundo. Esse movimento de envolver a igreja na política, nos Estados Unidos a gente já viu o que deu. Aí veio para o Brasil, aconteceu a mesma coisa. Está vendo? A igreja ganha com isso? Ganha prejuízo. A igreja, quando se envolve na política, se ela fica no poder, ela se corrompe. Porque as armas que ela usa para chegar lá é vergonhosa. Vocês não ficaram com vergonha não, as armas que a igreja estava usando para chegar? Fake news de mentiras e mentiras e mentiras. Isso é arma de igreja? Caluniar é coisa que a igreja faz? Fazer medo é coisa que a igreja faz? E o que é que rolava o tempo todo? É que o partido A vai perseguir a igreja, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, fazendo medo para os cristãos dar a vida por aquela causa. Não é a nossa causa agora. A nossa causa é pregar o evangelho, é curar o enfermo, é libertar o endemoniado. Essa é a causa da cruz, o poder da cruz. Então vamos cumprir primeiro o poder da cruz, que Deus, quando Ele entender que é a hora, Ele dá o poder da coroa. Foi isso que Jesus fez. Esvaziou, 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 esvaziou. Aí Deus disse assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deus que exalta, não que você luta pela glória do poder da fama. Cristão não corre atrás de fama. Fama é que corre atrás de cristão. Jesus não correu atrás da fama. Ela ia atrás de Jesus. Não é problema ter fama se Deus quer dar fama. Jesus diz a Bíblia que a fama dele espalhou por toda a Judéia e Galileia, Samaria, pela Síria,
por aí. Então não tem problema servo de Deus ter fama. Tem problema ele lutar para conquistar a fama. Aí ele está com o alvo errado. Então a igreja tem direito à coroa no plano de Deus. A igreja vai ter coroa um dia. Mas primeiro, ela precisa entender a etapa da cruz. Infelizmente, para vergonha nossa, não temos entendido. A igreja no Brasil foi seduzida há mais de 4 anos a se envolver na política, para vergonha dela. E se ela não se arrepender, vai continuar fazendo e quebrando a cara, porque isso é querer a coroa antes da cruz. Se a igreja não aprender com a lição que teve agora, o coração endurece. E quando a gente erra, Deus pode abençoar se houver arrependimento. Sem arrependimento, fica difícil de Deus investir numa pessoa que não está arrependida. Então, política, Deus tem chamado para alguns irmãos cristãos na face da terra a se envolver em política. Tem chamado? Tem. É errado? Não. Votar errado? Não. Se o país permite você votar, é direito seu votar. Agora, a igreja fazer campanha nunca teve esse apoio nas mãos de Deus. A igreja tomar partido político, nunca. Foi disso que eu falei na outra ministração. Entre os apóstolos de Jesus tinha Mateus e Simão o Zelote. Mateus era publicano de um partido político do poder de César, e Zelote era do partido político contrário a César, da revolta, que cria no uso de arma para libertar Israel. No entanto, os dois tinham lugar com Jesus, e Jesus não apoiou nenhum e nem outro. Os dois se convertem à missão de Cristo, e a igreja é isso que ela precisa: se converter à missão do Evangelho e não ambicionar o poder. O que é que Satanás fez aqui no que nós acabamos de ler? Capítulo 4. Levou Jesus a um alto monte e ofereceu a Jesus a coroa antes da cruz. Você percebe? Deus tinha coroa para Jesus? Tem. O plano de Deus todinho é falando que Jesus viria reinar, que Israel ia ter um rei que era o libertador, o Messias. Lembra dos reis magos? Quando chega lá em Israel, seguindo a estrela, foi para Herodes e disse: onde vai nascer o grande rei dos judeus? Por quê? Porque Jesus tem o plano de Deus, de ponta a ponta da Bíblia, é o reino de Deus. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso já diz: venha o teu reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Este é o plano de Deus, que Jesus reine. Porém, Jesus veio e não reinou politicamente. E vai reinar? Vai sim, é para isso que ele está vindo agora. E por que ele não reinou politicamente? Porque primeiro precisa aprender a usar a cruz, precisa aprender a usar o poder da cruz. É esse que a igreja precisa botar os olhos e almejar e desejar. O poder da cruz é o poder do celeste. O poder da coroa aqui de reino é poder terrestre, humano. Satanás tentou seduzir Jesus e é chamado na Bíblia de a tentação de Cristo. Qual que foi a tentação? Oferecer o reino antes da coroa. Satanás deu uma proposta para Jesus, moleza. Deus tinha o reino para Jesus, mas ele passando pela cruz, era mole? O Pai prometeu o reino, mas antes você vai ter que morrer na cruz para salvar a humanidade. Dureza para ter o reino, né? Jesus veio com essa missão. Aí chegou aqui, Satanás leva ele no alto do monte, mostra todos os reinos do mundo e a glória dos reinos do mundo e diz: tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quero. Está escrito aí.
E disse assim: e sabe o que você precisa fazer para ganhar isso? E era isso que Jesus veio pegar, o reino. Só que Jesus vinha tomar o reino com o custo de cruz. E Satanás ofereceu a Jesus o reino com uma simples atitude: se inclinar e me adorar. Não era moleza ter o reino assim? A igreja tem sido seduzida com a mesma coisa. A política tem seduzido a igreja para ter o reino sem cruz. Mas para isso tem que se coligar com o mesmo esquema que o inimigo usa: mentira, difamação, calúnia, para conseguir angariar gente para sim ter o reino, ter a coroa. Esse não é o reino de Deus. Esse não é o reino que Deus tem para nós. Então, cristão pode votar tranquilo. Cristão pode ser até candidato e pode ser prefeito, governador, até presidente, se é esse o plano que Deus tem para você. Deus precisa de gente em todo o setor da humanidade. A igreja precisa entrar em todos os setores da humanidade, da sociedade. Porque todos os setores andam em treva e precisa de luz. Então a igreja tem que chegar lá com Deus. Então Deus pode usar um irmão, qualquer irmão para isso. Irmão, nunca a igreja. Porque a igreja não pode ter bandeira política. A igreja tem que estar aberta para receber, seja bolsonarista ou lulista. Jesus recebia publicano e zelote. Por quê? Porque Jesus não levantou nem a bandeira dos publicanos e nem a do zelote. Então, quando a igreja levanta a bandeira de A ou de B, ela fecha a porta para aquele outro que ela não levantou a bandeira. E aí? Aí que a missão da cruz é abençoar a todos. Certa vez, não foi só essa. Aqui foi Satanás que foi em pessoa oferecer a Jesus o reino. Mas eu quero que você me acompanhe. Aí em João capítulo 6, você vai ver as pessoas querendo dar a Jesus o reino. E Jesus rejeitando. Capítulo 6. Jesus faz uma multiplicação de pães aqui no capítulo 6. Num monte com multidões de pessoas. Quando chega no verso 4, verso 3... Jesus subiu ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. E no verso 2 diz que uma grande multidão seguia ele. Aí ele foi para um monte e se assentou com os discípulos, no verso 3. No verso 4, abre um parênteses aí e fala rapidinho de um assunto e fecha depois. Ó. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que ele falou isso? O assunto não estava falando disso, falando que uma multidão estava atrás de Jesus. Jesus subiu num monte. Aí ele vai e diz isso: a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E aí vai para o verso 5, diz: Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão, e aí mandou dar comida ao povo. E aí você sabe o resultado, que ele multiplica o pão, alimenta essa multidão. E quando chega lá no verso 15, no verso 14 diz assim: vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito de multiplicar os pães, diziam eles: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O profeta é o que Moisés falou, que viria um profeta semelhante a ele. E Moisés quem foi? Foi o que libertou Israel dos pés do faraó. Então o povo entendeu: esse é o profeta que vai também nos libertar dos pés de Roma. Então eles pensaram: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. E aí, ó, verso 15, Jesus sabendo disso, o que fez? Jesus sabendo, pois, que eles haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem coroa. Percebe? Aí Jesus pegou e ficou esperando para receber a coroa, não foi? Não, se retirou ele só para o monte, caiu fora. Por que ele fez isso?
porque não é o tempo da coroa. Ele não tinha passado pela cruz. Essa é a grande lição que a igreja precisa aprender. Saber qual o tempo que Deus vai dar a coroa para ela. E se outro tentar dar a coroa antes, faça como Jesus. Saiba seu lugar. Saiba qual é a vontade de Deus para você. Jesus não aceitou. A multidão estava atrás de Jesus para dar a coroa. Jesus não aceitou. Lá atrás foi o diabo. Ele não aceitou. Por quê? Porque ele tinha a missão da cruz primeiro. A igreja já cumpriu a missão da cruz? Para ela poder abafar a coroa? E por que ela está lutando e brigando com armas que não são cristãs, para ter governante cristão lá no poder? Então tenha cuidado, irmãos, com os grandes pregadores de internet hoje, que a maioria, preste atenção, a maioria são falsos profetas. A maioria anda atrás de seguidores, não está nem aí para o que é que está conversando, quer gente seguindo, quer multidões seguindo, para dizer eu tenho milhões de seguidores. No entanto, o verdadeiro profeta que vai anunciar o retorno do grande rei, você sabe de onde vem? Do deserto, como João Batista. Qual é o nosso deserto hoje? O grande meio de comunicação hoje é a internet. O deserto é viver fora dela. Esse é o deserto dos verdadeiros homens de Deus. Estou dizendo que não tem homem de Deus aí? Não tem. Mas a maioria, foi o que eu falei, anda atrás de seguidores, seduzindo o povo. Aí andava aí profetizando segundo o seu coração. Um monte de bobagem, que ia ganhar, que ia isso, que ia aquilo, que ia aquilo. Deu de nada. Devia não ter vergonha, né? E devia agora voltar a postar vídeo de arrependimento. Mas não, estão postando vídeo de revolta e para fazer briga, até guerra civil está aparecendo, que é o que eu tenho orado nesses dias, e até antes da eleição, Marilene, minha esposa, que sabe meus comentários. Meu temor é guerra civil, porque é isso que, quando eu vi o Brasil ficando polarizado para um lado e para o outro, é isso que é assim que começa a guerra civil. Dois partidos bem fortes. Aí se um diz não quando perde, é guerra civil na certa. E nós nunca passamos por guerra civil, não sabemos o que é. Graças a Deus que não passamos. Não queira passar. Pior coisa, guerra já é difícil. Civil, aí você nem imagina o quão difícil é. Porque quando toda nação está brigando contra outro país, ela está unida. Aquela nação lá, que está na guerra, a Ucrânia, estão lá naquela luta louca, mas estão unidos. Agora, difícil é quando o inimigo são seu próprio povo. Aí é pai contra filho, filho contra pai, a confusão é grande. Então essa tem sido a minha oração, para livrar o Brasil disso. Então a igreja precisa amadurecer, irmãos. Deus está precisando de homens, mulheres, servos, servas, maduro, que conhece o tempo que vive. Então o inimigo anda tentando nos seduzir. Mas eu falei aqui da outra vez, Satanás é burro, é bruto. Não tem novidade, usa as mesmas coisas. Se você conhece a Bíblia, já sabe o que é que ele vai usar. A mesma coisa que ele usou lá para pegar Jesus, está tentando fazer com a gente. Só que com Jesus não conseguiu, e com a igreja está conseguindo. Mas não é toda a igreja que vai cair nisso. Agora o saldo que ficou para a igreja, qual foi? Irmãos brigado com irmãos, ministério com outro ministério. Esse é o saldo que fica. Então Jesus tem para nós o poder da cruz. Aí eu quero chamar a tua atenção para você olhar qual é a diferença do poder. Abre comigo aí. João 19. João 19, verso 10. Pilatos fala a Jesus assim:
não me falas a mim? Porque ele estava conversando com Jesus e Jesus estava calado o tempo todo. Aí ele diz: você não fala comigo? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Minha pergunta é: que poder é esse? O da cruz ou da coroa? Esse é o poder terreno, político. Pilatos tinha poder de soltar e de prender. O poder político tem poder de prender um cristão e soltar um cristão. Não tem? Tem poder de matar. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, vai para Atos, nos dias de Paulo. Atos 9 fala, mas eu vou para o 26, a defesa de Paulo, diante de Agripa. Atos 26, verso 10. Paulo, dando o testemunho dele diante do rei Agripa, em sua defesa, ele diz assim: o que também eu fiz em Jerusalém. Vou pegar do 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar tais atos. Então Paulo, antes de ser cristão, ele perseguiu a igreja. Aí ele diz: o que eu fiz em Jerusalém, praticou esses atos. E ele diz: e eu recebi poder dos principais sacerdotes e encerrei muitos dos santos nas prisões. Então, que poder é esse que ele recebeu? Foi o poder da cruz, o poder do alto ou o poder dos homens? Poder para encerrar pessoas em prisões. Ele disse: eu encerrei muito cristão em prisão. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Esse é o poder da coroa. A história geral conta que a igreja governou 1000 anos. Você já leu isso na história? Foi o tempo que ela teve poder do céu para curar enfermos, para pregar o evangelho, para libertar cativos do demônio, foi? Não. No entanto, na história você vê a igreja matando pessoas, queimando e crucificando pessoas. Toda vez que usa coroa fora do tempo, dá nisso. A igreja, os cristãos com a coroa governando, o que é que eles fizeram? É a época dos mártires. Crucificavam os verdadeiros cristãos que não correram atrás da coroa, eles matavam. Crucificado ou queimado em fogueira. Quem fazia isso? A igreja. Por quê? Porque ela estava com poder terreno. Poder da coroa humana. Toda vez que o poder da coroa humana é esse. É o poder de perseguir, de prender, de matar. E é isso que Satanás anda oferecendo à igreja. Esse poder. E, infelizmente, a igreja tem sido seduzida. E eu chamo a igreja a arrependimento. Se você se envolveu nessas coisas, a direção de Deus para você é: arrependa-se. Peça perdão ao Senhor Jesus. E assuma a missão da cruz. Deus não tem problema em te dar a coroa, mas é no tempo dele. Ele tem coroa para você e vai te dar. Não deixa Satanás roubar a coroa que Deus quer te dar, te dando uma falsa antes. Uma ilusória. Agora eu vou te mostrar o poder da cruz. Lê comigo. Atos 1:8. Jesus, depois de ressuscitado, diz assim: ele pede para os irmãos ficarem em Jerusalém até receber do alto. Verso 7. Os discípulos perguntaram a Jesus assim: Senhor, é agora que tu nesse tempo vai restaurar o reino a Israel? Está vendo o interesse deles aí? Qual é esse interesse? É da cruz ou da coroa?
da coroa. Os discípulos perguntam a Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o reino? É agora que o Senhor vai tomar a coroa? Aí Jesus vai responder a eles. Jesus vai dizer para eles aí, ó: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai tem. Está vendo? Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Deus não tem problema de dar a coroa à igreja. Deus tem uma coroa de glória para a igreja, mas tem o tempo dele. Não esquece que quem comanda o tempo é Deus. Você deve se conformar, se agradar, ter prazer nos planos de Deus e não querer atropelar de ganância na coroa da glória. Então ele diz isso no 7, os tempos pertencem a Deus. Mas aí diz no 8, mas vocês vão receber, olha aí, não é coroa de glória, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Esse é o poder da cruz. O poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa missão, ser testemunha de Jesus. Para isso nós precisamos do poder que emana da cruz, o poder da ressurreição. E não fica aí, aí vai ter várias passagens, mas antes de eu ler essas outras, eu vou ler mais uma em Lucas com você. Lucas capítulo 7. João Batista foi o profeta que Jesus disse: entre os nascidos de mulher, não existe um como João Batista até agora. O maior dos homens que nasceu de mulher até aquele tempo, ele disse, é João Batista. João, quem foi João? João foi o profeta que veio anunciando que o reino era chegado. Jesus estava, o Cristo estava chegando. Então João veio antes anunciando isso. João só falava sobre isso. O reino é chegado, arrependa-se, o reino é chegado. Só que aí Jesus apareceu. Jesus foi batizado por João, começou o ministério dele, 3 anos e meio. Pregou, curou, ressuscitou mortos, expulsou demônios em toda a nação de Israel, mas não usou a coroa. E João falava o tempo todo que ele era o rei, o Messias. E o Messias para Israel era o libertador. Israel naquele tempo estava escravo de Roma. E aí Jesus, nada de governar. Aí João manda 2 discípulos. João estava preso, Herodes já tinha prendido João, no fim da vida dele, ele preso. Ele manda 2 discípulos até Jesus perguntar se Jesus era ou não era o cara que havia de vir, que ele profetizou o tempo todo. Lucas 7, verso 18. Os discípulos de João anunciaram todas essas coisas a João, que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aí João chamou 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus e disse assim: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Basicamente ele estava perguntando: tu és o rei prometido, o Messias, o descendente de Davi, a raiz de Jessé, ou é outro? Será se eu errei? Que ele anunciou o tempo todo que Jesus era o cara, e agora ele manda perguntar. Aí o que Jesus faz? Olha, preste atenção. João está perguntando sobre ele ser o Messias, sobre ele ser o rei, o prometido, libertador de Israel. E aí Jesus responde, no verso 21, na mesma hora Jesus faz o seguinte, ó, cura muitos de enfermidade. Isso é o poder da cruz, ó. Cura muitos de enfermidade, de males, espíritos maus, tá? Deu vista a muitos cegos. O que é que Jesus faz para João ver? Manifesta o poder da cruz, a missão dele. Esse é o foco de Jesus e não a coroa. Esse é o foco que deve ser da igreja
e não ficar só querendo coroa para ficar numa boa, para estar mandando. Coroa é para mandar, é para governar. Vai ter o tempo para isso. Mas quem não serve primeiro não recebe coroa. Deus não dá coroa. Você deve desejar é servir as pessoas, é servir a humanidade, é se dar por ela, e não querer coroa para estar mandando. Isso aí é caso se Deus nos quiser colocar lá nessa posição. Então ele faz isso com João, ó. Mostra aos 2 discípulos que João mandou, ele chamou os caras e vai curar, expulsar demônios, dar vista a cego, e aí responde. Então Jesus responde para eles dizendo assim: vai, diga João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Feliz aquele que em mim não se escandalizar. Então o que é que Jesus mostrou? A missão dele é essa, antes da coroa chegar. Essa é a nossa missão, igreja. Essa é a missão da igreja no Brasil, em qualquer lugar. Saber utilizar o poder da cruz. Está assim de gente precisando de libertação e a igreja não está libertando. Está assim de gente doente e a igreja não está curando. Mas ela quer glória, ela quer coroa. Esse sentimento é o de Isaías 14, o de Lúcifer. As nações sofrendo e ele não estava nem aí. Eu subirei ao céu, eu quero me assentar no trono, eu quero é comandar. Cadê o poder da cruz? A hora de usar o poder da cruz é agora. O poder da coroa é quando o rei chegar. Eu não quero coroa sem meu rei estar coroado aqui na terra. Se vocês querem, vão em frente. Nunca quis. Então a palavra que eu tenho para a igreja: arrependa-se. É vergonhoso usar os meios que eu vi os irmãos usando. O tanto de mensagens, de vídeos, tudo de pura politicagem. Vídeos que as pessoas nem conferiam se era a veracidade ou não. É só porque é do meu lado, tome para lá. Está falando mal do outro, tome para lá. Vamos divulgar. Eu não sou porta-voz de mentira, de infâmia e de calúnia, não. Eu sou porta-voz do evangelho. Então eu tenho uma missão: carregar a cruz, manifestar o poder da cruz, liberar o poder da cruz. Essa é a nossa missão. Foi a de Jesus, a minha não pode ser melhor do que a dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em figura humana, a si mesmo se humilhou, morrendo morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Tende em vós esse mesmo sentimento. É isso que ele começou dizendo. Mas o nosso sentimento é: pula a fase difícil e vamos logo para a boa, a da coroa. Aí você acha que Deus vai dar coroa a um monte de egoísta que não sabe o que é servir? Assim o céu vai virar inferno. Isso já teve lá no céu. Um ser que dizia: subirei, serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei mais alto que as mais altas estrelas. Vou colocar meu trono do lado do norte. E aí lá vai. Essa conversa Deus já ouviu lá no céu. Você acha que Deus vai permitir isso de novo? Com aquela conversinha de Isaías 14, caiu e se perderam 1/3 dos anjos. Viraram-se e foram transformados em demônios.
Você quer que repita agora a mesma história com os homens? Deus não é tolo. Então a igreja do nosso tempo é chamada a ser uma igreja madura. Saber que o chamado dela está acima dessas coisas. O poder da cruz é muito além do que o poder da coroa. Essa coroinha que os homens brigam. Se chegarem agora toda a nação brasileira me pedindo para ser presidente, tenha certeza, nem abala meu coração. Continuarei sendo esse Romilton aqui pregando o evangelho. Não tem interesse. Eu digo, dá para outro que tem esse chamado. Eu não tenho esse chamado. O meu chamado é anunciar o poder da cruz, até meu Senhor chegar. É errado alguém? Não. Outro problema. Eu estou falando eu. Não tenho esse chamado político. Outro pode se envolver. Agora a igreja, como igreja, não. No meio da igreja pode ter um irmão que é de um partido e um outro de outro. Não existe nenhum problema com isso. Se ele tem chamado, Deus precisa de luz do lado do bolsonarista e do lado do petista. Deus precisa de servo dele para iluminar. Amém. Agora, quando a igreja toma um partido, está dizendo, não, aqui... E eu vejo os grupos aí que estavam orando pelo Brasil afora. Se tivesse um do outro partido, não aguentava ficar, porque a pressão é tanto que o cara tem que sair. É isso que é a igreja? Não acolhe, só acolhe os dela. Tem um lado, tem uma facção, tem um partidarismo. Não, a igreja não é isso. Jesus acolheu. Nunca esqueça disso. Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Um do lado de César e o outro queria matar César na espada. Jesus acolheu os dois porque os dois se sujeitaram à grande missão, a missão superior. Agora vamos olhar mais o poder da cruz, tá? Ali em Atos 1, falou que o Senhor ia liberar o poder do Espírito Santo para você sair anunciando, testemunhando de Jesus. Lucas 5, verso 24. Lucas agora. Eu falei de Atos 1, mas já li. Lucas 5, verso 24. É esse que é o poder da cruz. Aqui conta a história da cura de um paralítico. Jesus estava na Galiléia e ele vai curar um paralítico, né? Capítulo 5, verso 24. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha poder sobre a terra, que poder é esse? O da cruz ou da coroa? De perdoar pecados. O poder de perdoar pecado vem da cruz ou da coroa? Vem da cruz. É esse, a igreja sabe perdoar pecados? É esse o que a igreja deve manifestar, esse poder. Saber perdoar, saber liberar perdão. Aí ele diz, para que saiba que o Filho do Homem tem esse poder aqui na terra, o poder de perdoar pecados, ele diz ao paralítico, a ti eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse é o poder da cruz, irmãos. É esse o poder que a gente precisa aprender a usar. E na igreja está cheio de gente precisando desse poder. Vamos continuar lendo. Lucas ainda, capítulo 10. É a missão dos 70. Verso 19. Jesus diz assim, ó: eis que eu vos dou poder. Qual poder? Da cruz ou da coroa? Para pisar serpente. Qual o poder que pisa serpente? É o poder do governo humano ou o poder do céu? É o poder da cruz, é o celeste, não o terreno. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Esse é o poder que está liberado para nós usarmos. Mas não vos alegreis, porque eu vos sujeitei os espíritos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. E por aí vai. Eu estou no 19, né? Mas aí tá bom. Vou delongar aí. Não. Existe, amados irmãos, inúmeras passagens na Bíblia onde o Senhor libera desse poder, né? Se você pegar Mateus 10, quando ele envia os 12, ele diz isso também. E eu vou encerrar lendo essa. Mateus 10. E a gente encerra aqui. Os 12 e a sua missão. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade, todo mal. Esse é o poder que a igreja precisa não só almejar, mas utilizar, o poder do nome de Jesus. E isso, irmãos, é para ser usado todo dia. Na tua casa, volta e meia tem inimigo tentando forçar a porta com doença para entrar lá. No teu corpo, na tua casa, no teu trabalho, teu vizinho, todo lugar está precisando do poder da cruz. E o mundo não conhece. Você que tem, Jesus liberou para você. Faça bom uso. Se encha do Espírito Santo, né? Use o nome de Jesus. Mas amadureça, para no tempo de eleição próxima que vai ter, daqui a 2 anos, vai ter para prefeito. Daqui a 4 vai ter para presidente de novo, governador. Para a igreja não estar toda hora dançando com o inimigo atrás das ofertas que ele fica prometendo, seduzindo, e muitos cristãos, ministros, usam textos fora do tempo, dizendo que a igreja vai ter a coroa. Vai ter a coroa, mas vai ter. Ainda não é tempo. A primeira etapa que Jesus passou por aqui, ele não usou coroa. Porém, ele está vindo para usar a coroa. Então a coroa pertence à igreja, mas no tempo de Deus, o que Deus liberou e já está liberado é o poder da cruz. Use o poder da cruz. Jesus, quando fala de igreja, ele disse que ela ia receber poder e ela iria arrombar as portas do inferno. Diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando a igreja não aprende a usar o poder da cruz, ela não avança, e aí o inferno vem oprimindo ela. Doença vem de onde? Do céu ou do inferno? Tá? Demônios, tudo do inferno. A igreja ela tem que estar publicando o evangelho onde ela está, anunciando o evangelho, expandindo as fronteiras com o poder da cruz. Aí vai diminuindo o poder das trevas na cidade, em qualquer lugar. Se ela não faz, acontece o contrário, começa a encher de doença e a igreja indo sendo oprimida e ficando acuada, cheia de coisa ruim. Por quê? Ela não está usando o poder da cruz. Então ela tem que usar o poder do evangelho para expansão, arrombar as portas do inferno. Se não usa, o inferno ataca. É uma guerra constante. Então o inimigo fica seduzindo a igreja para ir atrás da coroa, porque assim ele fica livre para atacar a igreja com tudo que é coisa ruim. Que a igreja está atrás da coroa, do poder da coroa, e não sabe usar o poder da cruz. Aí depois fica reclamando, está doendo para cima, para baixo, para cima, não sabe usar o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, né? Aceita a enfermidade do corpo, doença, se abre para essas coisas. Você tem que aprender a se posicionar como filho de Deus. Então vamos focar na nossa missão que o Senhor já liberou para nós. Foi comprada com o sangue de Jesus. Toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, está escrito, foi me dado. Jesus disse isso em Mateus 28, verso 18. Toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi me dada. E Ele deu para nós. Em Efésios, diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais, em cima, não terrena.
A igreja está atrás das terrenas, coroa, coroa. Jesus disse: não busca tesouro na terra. Não, a coroa da terra é tesouro daqui. Busca o de lá. Isso daí é lá na frente, pertence a Deus. 2 apóstolos de Jesus, quando Jesus estava perto do fim da missão, a mãe de João e Tiago foi para Jesus e disse assim: Senhor, vou te fazer um pedido. Quando chegar no teu reino, reino é coroa, lembra de dar as melhores posições aos meus 2 filhos. Bota um da direita e um da esquerda. O que é que ela estava querendo? Coroa, estava preocupada com a coroa. Jesus disse: isso não pertence a mim, é o Pai. Ele não disse que não tinha esse lugar. Ele disse: eles podem beber o cálice que eu estou para beber? Aí eles disseram: bebemos. E os caras topou mesmo, beberam. Qual era o cálice? Morrer. Eles morreram por Jesus. Bebemos. Aí Jesus disse: tá, beber o cálice eu acho que dá para beber mesmo, eu vou beber, mas não pertence a mim dizer isso não, isso aí é o Pai. Então a coroa é com o Pai. Foca na missão que o Pai quer para você. Deus ama o mundo, e o mundo está sofrendo. As pessoas estão indo para o inferno, sofrendo, morrendo todo dia sem conhecer Jesus. Quem anuncia o Evangelho? Cadê os pregadores das boas novas? Isso é o poder da cruz, que foi liberado, salvar vidas. Gente está doente, hospitais lotados. Cadê o poder da cruz? Isso está liberado. É aí que nós devemos entrar. Então, quando vocês ouvirem falar de política, lembra dessas coisas que eu estou te falando hoje. Leia a Bíblia direitinho, tá? Vai lá e dá teu voto, e voto é secreto. Não entra nessa barganhada de confusão, de inimizade, não. Voto é secreto, vai lá, dá teu voto, tudo bom, ora por todo mundo, tenha paz, que a paz reine, que vocês tenham uma campanha, pacífica, beleza, e taca o barco, e cuida na tua missão. Não é governo político que vai nos promover a fazer a vontade de Deus. Tá? Agora o Senhor Jesus ordena a todo cristão que libere a cura para as pessoas no nome dele. Então isso eu tenho fé de fazer, tá? E todo cristão deve ter essa fé, que é isso, é usar o poder da cruz.